O Saber Direito, um curso com a história, o conceito e os princípios constitucionais do Tribunal do Júri. Você vai aprender ainda sobre procedimento bifásico, rito especial e nulidades. As aulas são com a professora Cristiane Aquino. Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma aula do Saber Direito. Meu nome é Cristiane Aquino, sou advogada, professora de processo penal e de direito penal e nós estamos estudando o procedimento do Tribunal do Júri, que é um procedimento especial. Na nossa aula, nós estamos tratando também de fazer uma diferenciação entre o procedimento especial do júri e o procedimento ordinário previsto também dentro do nosso Código de Processo Penal. Essa diferenciação visa a mostrar que o Tribunal do Júri, como procedimento que tem duas fases, tem uma que é muito parecida com o rito ordinário, que seria a primeira fase de julgamento. Na nossa primeira aula, nós falamos dos aspectos gerais do Tribunal do Júri, trabalhando também os seus princípios. Na nossa segunda aula, nós tratamos sobre o procedimento ordinário, fazendo algumas ligações com o procedimento do Tribunal do Júri. Passamos por todas as fases do procedimento ordinário até o momento de proferir uma sentença, para que pudesse ficar claro como que é que funciona o processo criminal. A gente viu nas aulas anteriores que existem os procedimentos comuns e o procedimento especial. Estamos tratando, então, do júri, que é um procedimento especial. Nessa nossa aula, nós vamos tratar sobre a primeira fase de julgamento e a segunda fase de julgamento do Tribunal do Júri. Bom, o nosso Código de Processo Penal, ele teve uma reforma muito grande, modificou muitos aspectos do procedimento, do processo penal. E essa reforma foi feita em 2008. No júri, nós tivemos várias modificações do procedimento, né? Então, não é bom que nós tenhamos em mãos livros anteriores a essa data, de 2008. Porque nós vamos estar estudando um procedimento que não mais se aplica, em razão da reforma feita pela Lei 11.689 de 2008. Com essa reforma, ao júri foi aplicado o procedimento que vamos estudar a partir de agora. O procedimento do júri, então, sendo procedimento especial e previsto dentro do Código de Processo Penal, ele está previsto dentro do artigo 406 a 497. Como nós vimos na nossa primeira aula, o procedimento do Tribunal do Júri se aplica aos crimes que são praticados dolosamente contra a vida, ou seja, que o fim princípio do autor é atingir a vida do ser humano. Nós vimos também que existem outros crimes que, dentro da sua prática, pode vir também a atingir a vida, né? Como, por exemplo, o latrocínio que nós estudamos, o estupro, mas que o fim princípio do autor não seria atingir a vida, mas atingir outro bem jurídico. Então, esses crimes não são processados perante o Tribunal Popular, o Tribunal do Povo. Por que Tribunal Popular? Porque o conceito básico de Tribunal do Júri é que a pessoa que cometeu esse crime doloso contra a vida, ele seja julgado por seus pares. E quem são os pares? Pares são as pessoas da própria sociedade em que aquela pessoa vive. Isso vem desde a Palestina, como nós também fizemos um conceito ali, um aspecto histórico sobre a iniciação do Tribunal do Júri, onde os crimes eram julgados pela própria população, tirando ali das mãos do monarca o poder de julgar. Bom, o rito do Tribunal do Júri, como já foi dito, está dentro do artigo 406 a 497 do Código de Processo Penal e ele é denominado como um procedimento bifásico. Por que um procedimento bifásico? Porque ele tem duas fases bem distintas entre si, cada uma com seu objetivo primordial, né? Nós temos, por exemplo, lá na primeira fase, o judício accusationis,
E na segunda fase, o judicium causae. Na segunda fase, nós teremos especificamente o julgamento pelo plenário. Então, nós vamos estudar o procedimento do júri para que você entenda como que se chega ao julgamento pelo plenário. Na primeira fase, é analisado ali o sumário de culpa, assim como nos primórdios ali da criação do tribunal do júri. Quando eu falo sumário de culpa, eu digo que o juiz, na primeira fase do julgamento, ele não tem o objetivo de chegar na sentença e condenar o réu, mesmo porque no júri o juiz não tem essa competência, né? Na primeira fase do tribunal do júri, o objetivo é que o juiz verifique se existem indícios e materialidade da prática de um crime doloso contra a vida e se realmente aquela conduta ela foi praticada com a finalidade de atingir a vida e não outro bem jurídico. Tanto assim que é possível que o juiz reconheça, no final do julgamento, a possibilidade de uma desclassificação, por exemplo, para um crime de lesão corporal, quando o objetivo princípio do autor não tenha sido atingir a vítima mortalmente, tá? O tribunal do júri, ele também julga os crimes tentados, tá? Então, na maioria das vezes, é possível que até a vítima compareça em plenário para depor e explicar o que aconteceu. Então, são crimes dolosos contra a vida na sua forma consumada e também na sua forma tentada. Na primeira fase, então, o juiz ele vai aferir essa materialidade e essa autoria. Ele vai verificar se existem elementos para poder levar o réu a julgamento pelo plenário. E para que o réu seja julgado por seus pares, é necessário que fique evidente, diante de tudo que foi colhido na primeira fase de julgamento, que ele tinha o fim princípio de atingir a vida de outra pessoa, tá? Então, nessa primeira fase do tribunal do júri, não existe a possibilidade de condenação. Nós vamos estudar quais que são as possibilidades do juiz presidente do júri ao término da primeira fase. Mas a gente já tem em mente que não é possível que o juiz, ao término da primeira fase, ele venha a condenar o réu. Primeiro, ele não tem essa legitimidade, tá? Porque essa legitimidade é somente dos jurados dentro dos crimes dolosos contra a vida. Aqui também não se analisa o mérito da questão, tá? A não ser que se possa aferir ali que realmente o fato não existiu e que esse réu possa ser absolvido sumariamente, tá? Mas não se analisa o mérito, não existe condenação. Esses crimes dolosos contra a vida, eles são crimes de ação penal pública incondicionada. Ou seja, o Ministério Público, ele é o autor dessas ações penais. Todos esses crimes serão oferecidos, né, serão colocados à apreciação do Estado por uma denúncia que será oferecida obrigatoriamente pelo Ministério Público. Mas será que é possível que o particular ofereça queixa-crime nos crimes dolosos contra a vida? Claro que sim. A gente sabe que dentro do processo penal existe a possibilidade de uma queixa-crime subsidiária, né? Então, o Ministério Público, ele, tomando conhecimento de um fato criminoso, ele tem um prazo para que ele possa oferecer denúncia. Quando ele não oferece a denúncia, ele pode pedir o arquivamento, justificando o pedido de arquivamento. O que ele não pode é não fazer nada com aquela denúncia que chegou às suas mãos. Ele tem um prazo para oferecer denúncia. Se ele não oferece a denúncia no prazo estabelecido na lei, é dado aos interessados procurar um advogado para oferecer queixa-crime subsidiária. Então, é possível, por exemplo, nos crimes dolosos contra a vida, que o processo tenha começado através de uma queixa-crime subsidiária provocada por um advogado, quando o Ministério Público não tenha, no caso, oferecido a sua denúncia no prazo estabelecido em lei, tá?
Bom, então, como nós estamos falando, é necessário aqui nessa primeira fase que se afere a prática de um crime, se afira, perdão, a prática de um crime doloso contra a vida. E é necessário não chegar à conclusão de que a pessoa evidentemente cometeu o crime. Eu só preciso dos elementos mínimos para que eu possa iniciar uma segunda fase. Por isso que eu tenho aqui um procedimento bifásico ou escalonado. Como é que acontece o procedimento da primeira fase do Tribunal do Júri? Bom, nós estudamos na aula passada o procedimento ordinário. Foi justamente para explicar como que o processo do rito do júri caminha, né? Então, nós vimos na aula passada que o processo ele é iniciado com uma denúncia, ou também, como a gente acabou de ver, por uma queixa-crime subsidiária, quando o Ministério Público, porventura, não ofereça denúncia no prazo correto. Oferecida essa denúncia, é possível que o juiz, desde logo, observe a possibilidade de rejeitar essa denúncia, quando não entenda existentes os requisitos para o oferecimento da denúncia, ou ele também pode absolver o réu sumariamente. Existem doutrinadores que entendem que não é possível a absolvição sumária com fundamento no artigo 397 no início da primeira fase do Tribunal do Júri. Entretanto, nós observamos também, quando nós estudamos lá o procedimento ordinário, que o artigo 394, parágrafo 2º, possibilita utilizar nos outros procedimentos o procedimento ordinário quando não tiver uma previsão do procedimento, de uma fase do procedimento. É o que acontece dentro do Tribunal do Júri. Não existe dentro do Tribunal do Júri, dentro do procedimento do Tribunal do Júri, a possibilidade ou o fundamento ou o dispositivo que vai falar sobre a absolvição sumária. Entretanto, eu vou me utilizar do artigo 394, parágrafo 2º, possibilitando também ao juiz aqui absolver o réu sumariamente, tá? Lembrando que, como a gente também viu na aula passada, nós temos 3 possibilidades de absolvição e 2 de absolvição sumária. Nós temos a possibilidade de absolvição sumária com relação ao artigo 397, e aí a gente está falando de absolvição no início do processo, ou seja, quando o juiz recebe a denúncia ou através de uma formulação de pedido do advogado na resposta à acusação. E eu também, aqui no júri, tenho uma outra possibilidade de absolvição sumária, lá nos memoriais de defesa. Mas como é que vai funcionar uma absolvição sumária nos memoriais de defesa? Simples, nós estamos falando de um procedimento que é composto de 2 fases. Se é um procedimento composto de 2 fases, você há de concordar que, ao término da primeira fase, eu ainda posso falar em absolvição sumária, porque eu ainda não concluí todo o procedimento. Eu não passei para a segunda fase. Então, nós temos aqui o oferecimento de uma denúncia que, com base no procedimento ordinário, é possível solicitar, é possível que o juiz reconheça uma absolvição sumária com base no artigo 397, ou uma rejeição da denúncia também com base no 395. Assim como no procedimento ordinário que nós estudamos, após essa fase, o réu é chamado para tomar conhecimento de que contra ele existe uma ação penal, no caso aqui, um crime doloso contra a vida. Ele terá, então, a oportunidade de chamar um advogado para trabalhar em sua defesa. Esse advogado, ele vai apresentar a sua defesa inicial. A sua defesa inicial, então, é feita através de uma peça que se denomina resposta à acusação. Nessa resposta à acusação, como já estudamos, é possível que ele argumente tudo o que interesse à defesa do réu, inclusive utilizar-se também do pedido de rejeição e do pedido de absolvição sumária. Bom, não sendo o caso de absolvição sumária e nem de rejeição da denúncia, o processo tem que caminhar. E qual que seria a segunda fase, a próxima fase? Se o advogado oferecer uma resposta, o juiz ele tem que se manifestar a respeito dessa resposta apresentada pelo réu. Então, o juiz analisa essa resposta. Se for o caso,
ele acolhe as argumentações dos advogados ou dá prosseguimento ao processo. Dando prosseguimento ao processo, nós vamos para a audiência de instrução e julgamento. Vocês estão conseguindo perceber que é a mesma coisa do procedimento ordinário? Então, nós vamos chegar até a audiência de instrução e julgamento, que vai acontecer da mesma forma como nós já estudamos, né? Com todas as garantias, com as pessoas que estão envolvidas sendo ouvidas novamente, juntada de provas, né? As provas devem estar reunidas para possibilitar o questionamento pelas partes daquelas provas, né? Se for o caso, peritos também podem ser convocados para explicar sobre os laudos que eles apresentaram. Por último, se manifesta o réu. Da mesma forma que o procedimento ordinário, nós teremos os questionamentos para o réu por intermédio do juiz. Então, Ministério Público e Defesa questionam o réu por intermédio do juiz. Isso não prevalece com relação às testemunhas, porque as testemunhas são chamadas ao processo pelo Ministério Público, no caso das testemunhas de acusação, e pela defesa, no caso das testemunhas de defesa. Então, são o Ministério Público ou a defesa que vão questionar as testemunhas sobre as provas que eles podem relatar, o que eles podem dizer sobre o que foi, o que está contido no processo. Estou dando ênfase a isso porque lá no plenário de julgamento, a forma como o réu vai ser interrogado é diferente. Lembrando que nós estamos na primeira fase. Então, é por intermédio do juiz. Depois da audiência de instrução e julgamento, nós partimos para a fase dos memoriais, que, assim como no procedimento ordinário, pode ser oral ou pode ser escrito, e o prazo é o mesmo. Uma diferença aqui do procedimento da primeira fase do júri com o procedimento ordinário é o prazo para o término da instrução processual. Cada procedimento tem um prazo estabelecido. No caso do procedimento ordinário que nós estudamos na aula passada, nós vimos que o prazo para a instrução e julgamento é de 60 dias, né? Então, o juiz ele tem 60 dias para que ele possa realizar a audiência de instrução e julgamento após o recebimento da denúncia. No procedimento do júri, já traz uma pequena diferença, porque o procedimento aqui, como se trata de uma situação bem mais complexa, então, o procedimento é um pouquinho mais extenso. O juiz, então, aqui tem 90 dias para que ele realize a audiência de instrução e julgamento. Cada procedimento também, como temos estudado, existe a possibilidade de arrolar uma quantidade mínima de testemunhas. Nós estudamos o procedimento ordinário e vimos que no procedimento ordinário é possível que cada parte indique até 8 testemunhas. Importante a gente saber também que essas testemunhas é para cada réu e para cada fato. Então, para cada fato, eu posso arrolar até 8 testemunhas. Se eu tenho apenas um réu e a ele está sendo imputado 2 delitos, eu posso arrolar 16 testemunhas, até 16 testemunhas. Ou seja, para cada delito e para cada réu. O Ministério Público também tem direito a arrolar 8 testemunhas. O que mais demora nos julgamentos do plenário do Tribunal do Júri, então, é a oitiva dessas testemunhas, tá? Entretanto, existe uma diferenciação também que a gente já vai começar a fazer do julgamento da primeira fase pro julgamento da segunda fase. Porque na primeira fase é possível que se indique 8 testemunhas por cada parte, para cada fato. Entretanto, se o réu ele for evidentemente levado para julgamento em plenário, ele só poderá arrolar até 5 testemunhas. E essa quantidade que nós estamos falando, que é para cada réu e para cada fato, também prevalece. Bom, então, chegando aqui nos memoriais, que já vai ser um pouquinho diferente do procedimento ordinário, porque, como nós vimos na aula passada, não é possível, dentro do procedimento do júri, eu, por exemplo, sustentar uma absolvição
em face do indúbio pro réu. Não existe a possibilidade de absolver o réu por falta de provas na primeira fase do procedimento do júri. Aqui só existem 4 situações bem distintas, que vão ter que ser trabalhadas pelo advogado e também pelo juiz quando ele for proferir a sua decisão. Então, aqui, no final da primeira fase do júri, onde a minha intenção é somente colher elementos de materialidade e de autoria para verificar a existência de um crime contra a vida, o juiz ele só vai poder decidir pela pronúncia e impronúncia, absolução sumária ou desclassificação do crime. E a nossa aula hoje vai estar fundada na necessidade de explicar para vocês quais que são essas 4 possibilidades ao final da primeira fase. Bom, então, falando das alternativas que o juiz tem para encerrar a primeira fase do procedimento, nós vamos começar falando da pronúncia, né? O que é a pronúncia? Pronúncia está dentro do dispositivo do artigo 413 do Código de Processo Penal. E ela diz o seguinte: o juiz fundamentadamente pronunciará ao acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria ou de participação. É o fim princípio da primeira fase. Então, a decisão de pronúncia, ela é uma decisão interlocutória mista que não encerra o procedimento do júri, porque se o juiz decidir pela pronúncia do réu, nós teremos o início de uma segunda fase, que é a fase do plenário. Então, aqui apenas se traduz no juízo de admissibilidade da acusação. O juiz, ele vislumbra a hipótese da ocorrência de um crime doloso contra a vida. Vejam vocês que eu não estou dizendo que está provado que aconteceu um crime doloso contra a vida. Eu só tenho os elementos mínimos. E aí sim, esse réu vai ser submetido para julgamento em plenário, porque quem é competente para dizer se ele é responsável ou não é responsável, se ele merece algum benefício ou não, serão os jurados. Então, aqui é apenas o juízo de admissibilidade da acusação. Na pronúncia, é reconhecido esses elementos mínimos. Então, o juiz submete o réu a julgamento em plenário. Teremos, então, início à segunda fase do procedimento do júri, tá? Como dito anteriormente, e necessário lembrar, o juiz, na primeira fase, não tem condição, não tem competência para condenar o réu, tá? Ele só pode absolver de forma sumária, como nós vamos estudar daqui a pouco. Então, os pressupostos fundamentais da pronúncia é a prova da materialidade do crime. Então, quando nós estamos falando de crime de homicídio, o que é a materialidade? É o corpo, né? E a morte, ela é provada através de quê? De laudo. Então, é feito um laudo ali demonstrando as condições em que aquela pessoa foi morta. E eu tenho o corpo ali também para demonstrar a materialidade. Além da materialidade, eu tenho que demonstrar também a autoria. O que é a autoria? Será que aquela pessoa que foi denunciada é mesmo o autor daquele homicídio? Então, nessa primeira fase, vai se aferir também essa possibilidade de ter elementos mínimos que possam dizer, que possam levar à hipótese de que aquela determinada pessoa que foi denunciada foi quem praticou aquele homicídio ou aquela tentativa de homicídio. Então, nessa primeira fase, eu tenho esses pressupostos fundamentais da materialidade e da autoria. Lembrando que, nessa situação, dentro da primeira fase, eu não aplico o indúbio pro réu, mas eu aplico um outro instituto denominado indúbio pro sociedade, ou indúbio pro società. Na indúbio pro società, a dúvida deve ser aferida em razão da sociedade, em benefício da sociedade. Quem tem interesse de ver processado e condenado, por exemplo, um autor de um homicídio? A própria
sociedade. Então, aqui, se eu tiver dúvidas acerca desses elementos mínimos, eu não aplico o indúbio pro réu como é aplicado nos outros procedimentos. Aqui, se houver dúvidas acerca da prática dessa conduta por determinada pessoa ou mesmo da existência desse delito, eu obrigatoriamente vou pronunciar o réu e mandar ele a julgamento pelos juízes naturais da causa, que são, no caso, os jurados. Então, aqui a dúvida prevalece em favor do réu. Professora, você está dizendo, então, que no procedimento do júri não existe o indúbio pro réu? Existe. Só que o indúbio pro réu, ele só vai poder ser sustentado no plenário, caso o réu efetivamente tenha sido pronunciado. Chegando no plenário, o advogado ele vai tentar demonstrar para os jurados que não existem provas evidentes de que aquela determinada pessoa praticou o crime, que existem dúvidas acerca da autoria. E aí sim, eu aplico o indúbio pro réu. Só na segunda fase. Na primeira fase, o que prevalece é o indúbio pro sociedade. Apesar de que também existem doutrinas que questionam essa argumentação sobre a aplicação do indúbio pro sociedade na primeira fase do Tribunal do Júri. Bom, nós falamos lá da plenitude de defesa, né? Na nossa primeira aula falamos da plenitude de defesa. Será que essa sentença de pronúncia, que é a sentença que manda o réu a julgamento em plenário, ela pode ser contestada através de um recurso? Será que existe aplicabilidade do duplo grau de jurisdição aqui na primeira fase? Sim, porque a plenitude de defesa do qual nós tratamos na nossa primeira aula, ela diz respeito aos julgamentos proferidos pelos jurados e não pelo juiz do Tribunal do Júri. Lembrando que aqui a gente não está falando de condenação. Então, nessa primeira fase, é possível sim questionar essa sentença de pronúncia. É possível recorrer a um tribunal superior pedindo a modificação daquela decisão. Só que aqui, como se trata de uma decisão de pronúncia, que não é obrigatoriamente uma sentença, né? Ela é uma decisão, decisão mista alternativa, ou seja, ela não põe fim ao processo. Aqui eu não vou recorrer mediante apelação, eu vou recorrer mediante a um outro recurso denominado recurso em sentido estrito, previsto no artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal, tá? Então, é possível que o juiz pronunciando o réu, no caso do advogado insatisfeito, porque o juiz remeteu o réu a julgamento pelo plenário, ele possa recorrer ao Tribunal de Justiça querendo modificar aquela decisão através de um recurso em sentido estrito. Se o tribunal acatar, ele vai tomar uma das 3 outras providências possíveis dentro do encerramento da primeira fase. Quais são elas? Impronúncia, a absolvição sumária ou a desclassificação. Bom, essa decisão de pronúncia, ela também tem que ser notificada às partes. Então, as partes, elas têm que ser cientificadas, elas têm que ser intimadas, mesmo porque é a partir deste momento que vai iniciar o prazo para oferecimento de recurso, né, contra essa decisão, que no caso aqui é o recurso em sentido estrito, ou popularmente conhecido como rese. Quais são os efeitos dessa decisão de pronúncia? Primeiro, é a submissão, e principalmente submissão do réu a julgamento em plenário. Então, é o momento em que aquela pessoa que está sendo processada, ela vai ter ciência de que agora, quem vai julgar o processo vão ser os 7 jurados que vão compor o conselho de sentença. Fixa-se aqui também a classificação jurídica do fato. A partir daqui também eu posso tomar conhecimento qual que efetivamente vai ser a conduta que o réu está sendo responsabilizado. Porque no decorrer dessa primeira fase, por exemplo, o advogado ele pode conseguir derrubar uma qualificadora, ele pode conseguir derrubar ali uma causa de aumento de pena que venha a aumentar a pena do réu.
e chegar ali num crime em definitivo que vai ser apreciado pelos jurados. É possível também que seja feita essa defesa durante a primeira fase de julgamento. É claro, necessita que existam elementos de materialidade e autoria, tanto para o crime em si, quanto para as qualificadoras e causas de aumento de pena que, porventura, vierem a incidir na conduta delitiva. Então, as partes elas serão intimadas dessa decisão de pronúncia, sendo o réu intimado pessoalmente. É necessário também observância a essas formalidades, porque podem ocasionar nulidades dentro do processo, tá? Até a reforma de 2008, o artigo 408 estabelecia como efeito automático da pronúncia a prisão do agente. Com a reforma, a matéria passou a ser tratada no artigo 413, parágrafo 3º, de forma que, se houver necessidade, o juiz poderá decretar a prisão preventiva do agente. Então, não é um efeito da pronúncia que o réu seja preso, porque a gente não está falando de uma decisão definitiva. Nós só estamos falando de um encerramento de uma primeira fase para o início de uma outra fase. Então, a regra é que o réu permaneça em liberdade se ele estiver respondendo até aqui o processo em liberdade. Antigamente, antes da reforma, quando o juiz pronunciava, o réu era preso. Hoje em dia, não se aplica mais esse entendimento. Se ele está solto, não tiver requisitos que possa levar ele à prisão preventiva, ele vai continuar solto. Mas aqui também é um momento de reanálise dessa prisão, caso ele esteja preso, né? Se ele estiver preso e aqueles motivos que levaram ele à prisão preventiva no início do processo não mais subsistirem nesse momento, o juiz tem que reanalisar também a necessidade de manter o réu preso. E, se não for o caso de mantê-lo preso, deve colocar o réu em liberdade para que ele possa aguardar o julgamento em liberdade. Essa decisão de pronúncia, ela será entregue aos jurados no momento do julgamento em plenário. Então, é necessário que o juiz ele possa decidir, ele possa pronunciar o réu, mas que ele não possa colocar dentro daquela decisão de pronúncia elementos que levem os jurados a se convencerem de que aquela pessoa efetivamente praticou aquele crime, de que aquele crime efetivamente existiu. Ele tem que tomar bastante cuidado, porque ele não pode aprofundar essa decisão de pronúncia. Porque se essa decisão de pronúncia ela conter elementos que possam convencer os jurados de que aquela pessoa é autora do crime, essa decisão de pronúncia ela deverá ser cassada, porque ali ocorreu uma nulidade. Então, ele tem que tomar cuidado, o juiz, ao proferir essa decisão de pronúncia, de forma a que ele possa aferir a existência desses elementos necessários para a pronúncia, mas não de forma a convencer os jurados a responsabilizar o réu por aquele crime, porque os jurados eles terão acesso não somente à decisão de pronúncia, como todas as provas contidas nos autos e todas as outras que eles requererem. Porque nós estamos falando dos juízes naturais da causa e que não tem hierarquia nenhum com o juiz togado. A eles deverão ser submetidas todas as provas para que eles possam apreciar e proferir o melhor julgamento possível, tá? Então, o jurado no tribunal do júri exerce a função de juiz de fato que lhe é garantido, então ele tem acesso irrestrito a todos os elementos de prova, como eu estou falando para vocês. O artigo 413, parágrafo 1º, ele fala exatamente sobre isso, sobre essa fundamentação de pronúncia. Ele fala o seguinte: o juiz fundamentadamente pronunciará ao acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria e de participação. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Como nós já falamos anteriormente, o excesso de linguagem na pronúncia vai levar uma nulidade dessa sentença de pronúncia.
Bom, então, 4 são as possibilidades do juiz dentro do encerramento da primeira fase do júri. A primeira delas nós já tratamos, que seria a decisão de pronúncia. A segunda possibilidade seria a decisão de impronúncia. A impronúncia, ela tem fundamento legal no artigo 414 do Código de Processo Penal. O que diz o artigo 414? Se o juiz não se convencer desses elementos mínimos de materialidade e autoria, ele deve impronunciar o réu. E o que é essa impronúncia? É uma absolvição? Não. Como a gente já viu, não existe essa possibilidade de absolver o réu sumariamente ou absolver o réu por ausência de provas, que seria o caso da impronúncia, né? Na impronúncia, nós estamos falando basicamente da ausência desses elementos mínimos que são necessários para pronunciar o réu. Então, na decisão de impronúncia, o que está faltando? Esses elementos mínimos. E se estão faltando esses elementos mínimos, eu preciso de quê? De mais provas para conduzir ao raciocínio de que aquela pessoa ela é autora, partícipe de um crime doloso contra a vida, ou de que aquele crime doloso contra a vida tenha existido. Então, se eu não tenho esses elementos mínimos, eu deixo como se fosse esse processo arquivado, esperando essas provas necessárias para poder pronunciar o réu, tá? Então, para melhor você entenda, eu digo que a impronúncia é como se fosse um arquivamento provisório. A pessoa, ela nem é absolvida e nem é condenada. Ela fica ali esperando que novas provas apareçam para que o Ministério Público possa oferecer uma outra denúncia e assim eu poder aferir sobre a possibilidade de levar esse réu a julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri, tá? Então, a impronúncia nada mais é do que a ausência desses elementos mínimos que indicam a prática de um crime doloso contra a vida. Em contrapartida, eu não consigo dizer se houve um crime doloso contra a vida e também eu não consigo absolver o réu sumariamente. E eu também não consigo dizer que aquela conduta foi praticada, aquela conduta do réu foi praticada com a vontade de praticar um outro crime que não fosse doloso contra a vida, que seria o caso de desclassificação. Então, é necessário que sejam aguardadas novas provas para que o Ministério Público ofereça nova denúncia e aí sim eu poder tomar outras decisões. Enquanto isso, o processo fica arquivado. Fica arquivado até quando? Ou até o momento em que o Ministério Público consegue novas provas e dá início novamente ao processo, ou até o prazo prescricional do crime. Aí, quando o crime prescreve efetivamente, mesmo que apareçam novas provas, o Estado perdeu o direito de processar, né? De aplicar uma sanção penal àquela pessoa. Os crimes conexos, importante falar sobre isso aqui também, né? Nós falamos que o Tribunal do Júri ele tem responsabilidade para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, e se houver outros crimes conexos a esse, também serão submetidos em razão da especialidade que é o Tribunal do Júri, tá? Então, se tiver conexão de outro crime que não é doloso contra a vida, deve ser processado também perante o Tribunal do Júri. E o que acontece quando o juiz entende? Quando eu tenho ali 2 crimes, o juiz entende que no crime doloso contra a vida eu não tenho elementos suficientes para poder pronunciar, e nem para desclassificar, e nem para absolver sumariamente. Eu tenho que impronunciar. Mas, em contrapartida, eu tenho outros crimes que foram praticados também nesse contexto. O que deve fazer? Então, nessa situação, o juiz ele deve aguardar o trânsito em julgado da decisão de impronúncia e remeter esse crime conexo para julgamento, para apreciação do juiz que tem competência, tá? Como nós estamos falando desde o início, o juiz do Tribunal do Júri ele não tem competência para proferir uma decisão de mérito. Ou seja, analisar os fatos e, a partir da análise desses fatos, proferir uma decisão.
Então, ocorrendo ali crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida, aguarda-se o trânsito em julgado e o processo é remetido à apreciação do juiz competente. É possível que haja recurso também dessa decisão de impronúncia? Sim. Tanto o Ministério Público quanto o advogado de defesa, eles podem ficar incomodados ou não concordar com essa decisão de impronúncia. O Ministério Público, por quê? Porque a intenção dele era demonstrar que existiam os elementos mínimos de autoria e materialidade para que ele pudesse ser submetido a julgamento perante o plenário. Por sua vez, o advogado tinha a intenção ou de absolver sumariamente ou de desclassificar a conduta, né? Entretanto, ele alcançou ali uma impronúncia. Não é de todo um mal. Só que, como eu falei para vocês, é como se o réu ficasse com a faca no pescoço. Nem é condenado, nem é absolvido. Então, tanto o Ministério Público quanto o réu, quanto a defesa, podem recorrer dessa decisão, tá? Então, o artigo 416, ele diz o seguinte, do Código de Processo Penal: contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária, caberá recurso de apelação. Lembrem-se vocês que, quando se trata de pronúncia, o recurso cabível é recurso em sentido estrito. Quando se trata de impronúncia, o recurso cabível é de apelação com fundamento, com expenque, com subsídio, no artigo 416 do Código de Processo Penal. Como nós falamos agora há pouco, na decisão de impronúncia é possível a reabertura do processo. E quando que é possível a reabertura desse processo? Quando houverem novos elementos de prova, de indícios, de materialidade de autoria. Novos elementos. Eu não posso simplesmente pensar, o processo está há muito tempo ali, vamos dar continuidade, sem nada de novo que venha justificar essa nova denúncia. Tá? Então, é necessário que ou alguém do povo possa informar a polícia, que informa o Ministério Público esses novos elementos de prova, ou alguém que procure diretamente o Ministério Público para apresentar novos elementos de prova. Aí sim, com esses novos elementos de prova, o Ministério Público pode oferecer nova denúncia. E a gente já vai direto ao fim da primeira fase? Não. Aí o procedimento vai acontecer todo novamente. Denúncia, recebimento, citação, audiência de instrução e julgamento, memoriais e a sentença. Uma outra possibilidade, dentro do encerramento dessa primeira fase, é que o juiz absolva sumariamente o réu. E essa absolvição sumária, também conforme já vimos, ela tem fundamento no artigo 415 do Código de Processo Penal. Então, o artigo 415, que fala da absolvição sumária, só pode ser utilizado no procedimento do júri e ao final do encerramento da primeira fase. Eu não posso, por exemplo, utilizar o artigo 415 no início do procedimento. Lá no início do procedimento, na minha resposta à acusação, o que eu vou utilizar é o artigo 397, tá? Bom, o juiz... Mas, professora, você falou para a gente que o juiz não pode emitir uma decisão de mérito, nas decisões do tribunal do júri. Bom, eu disse que ele não pode condenar o réu, ou ele não pode absolver o réu em face do indúbio pro réu. Quando existe aqui a absolvição sumária, eu estou falando de prova concreta de que o crime não existiu e de que o fato não existiu. E aí não há outra alternativa para o juiz a não ser absolver o réu sumariamente. Então, a absolvição sumária do artigo 415 traz as seguintes hipóteses. O juiz, fundamentadamente, absolverá o réu desde logo o acusado quando provada a inexistência do fato. Olha só, então a gente está falando de prova. Quando eu tive a primeira fase lá, o sumário de culpa, que foi iniciado justamente com essa função, o juiz, no final, ele chegou à conclusão de que o réu, que o fato, evidentemente, não existiu. Por exemplo, uma pessoa está
pedindo, o Ministério Público oferece uma denúncia por tentativa de homicídio. Tentativa branca, no caso. A tentativa branca é quando você sequer consegue atingir a vítima. E aí o processo inicia. Quando o juiz, dentro dessa primeira fase, está procurando esses elementos para poder chegar a uma conclusão dessa tentativa de homicídio, pelas provas contidas nos autos, pelos depoimentos, pelo interrogatório do réu, ele chega à conclusão: isso não existiu. Essa pessoa nunca tentou matar o réu. O réu nunca tentou matar a vítima. Né? Isso aqui é, por exemplo, uma denunciação caluniosa. Né? Então, se o juiz chegar a essa conclusão com essa certeza de que esse fato não existiu, aí ele pode absolver o réu sumariamente. Não tem motivação idônea para que esse cara seja submetido a julgamento pelo plenário, até que ele seja absolvido. Então, aqui eu estou falando de provas evidentes de que o fato não existiu. É possível também que o juiz, ao final da primeira fase, ele chegue à conclusão de que foi evidentemente provado que aquela pessoa que está sendo processada não é o autor daquele crime, né? Então, a pessoa sequer estava no local do fato no dia, alguém foi ali e colocou ele como suspeito do delito. No final do processo, o juiz verifica que prova evidente, foi juntado prova evidente de que aquela pessoa, ela nem é autor e nem partícipe daquele crime. Então, obrigatoriamente, o juiz não tem outra alternativa senão absolver o réu sumariamente. Inciso 3º fala: o fato não constituir infração penal. Então, a gente costuma sempre levar em consideração, por exemplo, a legítima defesa. Eu tive que tirar a vida de alguém e o direito me legitima quando a minha vida está sendo atacada. Então, por exemplo, na minha própria defesa ou na defesa de outra pessoa, eu não tive outra alternativa senão atacar e ferir mortalmente aquela outra pessoa. Quando se verificada, por exemplo, essa situação, né, que evidentemente aquele fato não constitui infração penal, ou seja, é possível que aquela pessoa tenha matado outra em legítima defesa, e reconhecido isso e comprovado na primeira fase, o juiz ele também pode aplicar o artigo 415 e absolver o réu sumariamente. Uma outra hipótese contida no artigo 415 é o inciso 4, demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Então, nessas hipóteses do artigo 415, quando a gente fala de prova cabal, o juiz não pode pronunciar o réu. Ele não tem outra alternativa a não ser absolver o réu sumariamente, porque foi comprovado que o réu, evidentemente, não deve ser levado a julgamento pelo Conselho de Sentença. Tá? Cabe recurso dessa decisão? Também. Então, aqui a gente também ainda não está falando da plenitude de defesa, de forma que todas essas decisões proferidas na primeira fase do julgamento, é possível que seja apresentado recurso contra elas, no caso aqui a apelação. Outra decisão é a decisão de desclassificação. Então, só relembrando, nós falamos aqui da decisão de pronúncia, da decisão de impronúncia, da absolvição sumária e agora nós vamos falar da desclassificação, que é uma outra possibilidade que o juiz tem de decidir ao final do encerramento da primeira fase e que está fundamentada no artigo 419 do Código de Processo Penal. Na desclassificação, eu tenho a seguinte narrativa. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no parágrafo 1º, artigo 74 deste Código, e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Então, ele fala, quando o juiz ele não entender, ele discordar de que existe um crime doloso contra a vida, né, que é o contido no parágrafo 1º, artigo 74 do Código de Processo Penal, ele tem que desclassificar a conduta. Por exemplo, será que sempre que eu atiro contra alguém, eu atiro com a intenção de matar? Nem sempre. Eu posso atirar para dar um susto, né? Eu posso atirar para ferir a pessoa, não mortalmente,
para lesionar, e aí, mesmo que seja através de um tiro, seria uma lesão corporal. Por exemplo, alguém que atira no pé de outra não quer matar. Quem quer matar, atira no peito, na cabeça, uma parte letal do corpo humano. Então, quando o juiz chega a essa conclusão, que apesar de um disparo de arma de fogo, aquela pessoa ela apenas tinha a intenção de lesionar e não de matar, o juiz ele tem que reconhecer que aquilo ali não seria um crime doloso contra a vida, mas seria um crime de lesão corporal, por exemplo. Então, o que ele tem que fazer? Reconhecer a inexistência de um crime doloso contra a vida e desclassificar aquela conduta. Eu, por exemplo, participei de um julgamento em que um morador de rua ele estava sendo acusado de tentativa de homicídio. Houve uma briga de rua e esse morador de rua ele pegou um bastão, acertou na cabeça da vítima e a vítima caiu de bruços num poço de lama, né? Então, ela ficou ali de bruço. No momento, e ele estava sendo ali processado, né? O cara foi socorrido, levado ao hospital, então ele sobreviveu. Mas ele estava sendo processado por tentativa de homicídio, tribunal do júri. Quando chegou na audiência de instrução e julgamento, essa pessoa que era morador de rua, inclusive estava preso preventivamente, ele explicou para o juiz, olha, o juiz questionou a ele, o que você queria quando você tacou esse bastão nele? Eu queria descontar o tapa que ele me deu. Mas com um bastão na cabeça, que você pega um bastão e taca na cabeça de alguém, você quer matar. Ele falou, se eu quisesse matar, doutor, eu teria deixado ele morrer afogado na poça de lama, porque ele caiu de bruço e ele estava ali afogado. Eu que tirei ele da lama. Então, quando o autor do fato ele fez essa narrativa, o juiz efetivamente ele conseguiu aferir que naquela circunstância a intenção dele não seria matar, porque se ele quisesse matar e ele não tivesse conseguido atingir a letalidade com a utilização do bastão, ele teria atingido de outra forma, né? Até por omissão, por ter deixado ele ali. Mas não foi o que aconteceu. Então, o juiz entendeu que, naquela verdade, ele não queria matar, ele queria lesionar. Reconheceu, então, a inexistência de um crime doloso contra a vida, desclassificou o fato para crime de lesão corporal. E quando o juiz, dentro dessa fase, ele reconhece a existência de um crime diverso contra a vida, ele se torna competente para julgar esse crime? Não há que se falar também em competência para que o juiz decida sobre esse crime, tá? Ele não tem competência para analisar o mérito. Então, quando se encerra a primeira fase de julgamento e o juiz verifica a inexistência de um crime doloso contra a vida e a existência de um outro crime diverso, ele tem que fazer desclassificar, remeter esse processo para o juiz que é competente para o julgamento. E quando o juiz ele faz esse declínio de competência, ele também não pode tipificar a conduta que ele acredita que tenha acontecido, não é função do juiz. Quem tem que tipificar a conduta é o promotor de justiça. Então, ele reconhece apenas que não existiu um crime doloso contra a vida, declina da sua competência e quem vai julgar esse fato é um outro juiz. Então, vocês puderam compreender que também quando se reconhece a inexistência de um crime doloso contra a vida, eu também não falo em julgamento pelo plenário do tribunal do júri, tá? O juiz aqui, ele não se torna responsável por o julgamento desse crime, apesar de não ser um crime doloso contra a vida. Então, ele tem que remeter esse processo para o julgamento do juiz que tem responsabilidade, tá? Aqui na desclassificação, eu também aplico o instituto, embora questionado por algumas doutrinas, do indúbio pro società. Se eu tenho dúvida que efetivamente a pessoa queria lesionar ou matar, o que eu vou fazer? Aplicar o indúbio pro réu? A gente já viu que o indúbio pro réu não se aplica na primeira fase de julgamento, no encerramento da primeira fase de julgamento. Se o juiz ele tem dúvidas acerca da existência de um crime doloso contra a vida ou da existência de um outro crime diverso, ele tem que pronunciar para que os jurados possam decidir, tá? Então, aqui, o princípio que se aplica no encerramento da primeira fase é o do indúbio pro sociedade, indúbio pro società. Na dúvida,
eu vou pronunciar e quem vai decidir se era lesão corporal ou tentativa de homicídio vai ser os jurados. Existe recurso aqui também? Claro, não estamos falando da plenitude do procedimento da segunda fase. Nós estamos falando do encerramento da primeira, tá? Então, é possível recurso também, né? Quando o Ministério Público, por exemplo, não concorde com essa desclassificação. Então, o artigo 581, inciso 2, fala o seguinte: caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que não receber a denúncia ou a queixa. Bom? Como já dito, essa desclassificação ela tem que ser genérica. Quem vai decidir qual foi a tipificação jurídica que deve ser dada para aquele fato será o Ministério Público quando ele promover a nova denúncia perante o juiz competente. Uma outra observação importante é a questão da desclassificação, porque ela também pode ser feita em plenário, ela pode ser feita na segunda fase. A gente vai falar mais sobre isso, só que, diferente do encerramento da primeira fase, quando essa desclassificação ela é reconhecida pelos jurados, aí sim o juiz se torna competente para o julgamento, inclusive para aplicar benefícios, se for o caso, como o da suspensão condicional do processo. Então, encerrada a nossa primeira aula, nós vamos passar a análise dos conhecimentos que a gente adquiriu durante essa aula, respondendo algumas questões sobre o que a gente estudou. A primeira pergunta: ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, caso o juiz entenda que existem indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, o que ele deve fazer? Ele deve condenar o réu? Ele deve pronunciar o acusado? Ele deve impronunciar? Ou ele deve declinar a competência porque não tem legitimidade? Bom, então a pergunta, ela diz respeito à existência de indícios suficientes de autoria e de participação, que é justamente o que é necessário, o que se está buscando, o objetivo primordial da primeira fase. E para que o juiz ele analisa se existem indícios suficientes de autoria e de materialidade? Para mandar o réu para julgamento em segunda fase de julgamento, que seria o plenário. Então, a resposta aqui é a letra B. Se trata-se aqui da necessidade de o juiz proferir uma decisão de pronúncia submetendo o réu a julgamento pelo conselho de sentença. Vamos para a segunda pergunta. No caso de impronúncia do réu, o processo será enviado a julgamento pelo conselho de sentença, alternativa A. Alternativa B, poderá ser instaurado novo processo contra o réu pelos mesmos fatos. Letra C, será extinta a punibilidade do acusado. Ou letra D, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade. Estamos aqui falando da decisão de impronúncia. Então, a letra A, ela diz que na impronúncia o réu deve ser submetido ao conselho de sentença. Errado, né? Isso acontece na pronúncia, nós estamos falando de impronúncia. Letra B, poderá ser instaurado novo processo contra o réu pelos mesmos fatos? De forma nenhuma. Eu preciso de elementos que evidenciem a prática de um crime doloso contra a vida e da participação daquela determinada pessoa. E não pode ser pelos mesmos fatos, porque aquele fato já foi julgado e já foi verificado que não existem esses elementos, né? Então, a alternativa B está incorreta. Letra C, será extinta a punibilidade do acusado? De forma nenhuma, né? Então, a alternativa aqui correta seria a letra D. Poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova, enquanto, claro, não ocorrer a extinção da punibilidade. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e encontro com vocês na nossa próxima aula.
Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.